Olá, jovens, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre agricultura, né? Geografia. Professor Robson, estou aqui, né? Então vamos dar continuidade a essa aula e fazer. No final tem algo que eu quero mostrar a vocês, um experimento, certo? Mas vamos lá, vamos começar a aula sem perder tempo. Vamos lá. Bom, é, o Brasil, mesmo sendo uma potência no que se refere à disponibilidade de água em seu território, vem encontrando problemas com a escassez hídrica, em muitos casos causado pelo uso incorreto, né? Pelo incorreto manejo de seus recursos, pela poluição e também pela utilização de formas não sustentável. No país, cerca de 72% de todo o consumo é realizado pelo sistema de irrigação na agricultura. Um número um pouco acima da média global, 70%, mas muito abaixo da média dos países subdesenvolvidos, que é de 82%. Por isso, se adotarmos medidas para a economia de água na irrigação, a prevenção dos recursos hídricos poderá perpetuar-se com maior facilidade. Infelizmente, nem todos que vivem da agricultura, né, da produção agrícola, têm recursos para trabalhar de forma correta a água, o que acaba tendo muita perda do produto em si, né, e com isso aumentando mais ainda o prejuízo da escassez desse líquido precioso, né? Então, é importante lembrar, antes de tudo, que não se pode ver a irrigação como uma vilã do consumo de água no Brasil. Haja vista que esse método é de uma suma importância para a produção de alimentos e também de produtos voltados para exportação, além de matérias-primas. A grande questão é como manter ou até aumentar os índices de produtividades atuais, diminuindo o consumo de recursos hídricos. Há, portanto, a necessidade de se pensar em relação a relação entre irrigação e economia de água. Como conciliar, né, o gasto com a economia, né, a produção, o aumento da produção e a economia de água, já que é um produto que a gente sabe que está aí em escassez, né? A ONU prevê que logo logo teremos guerras. Já está acontecendo por causa da água. Uma das formas de reduzir os gastos de água na agricultura é a adoção de métodos de irrigação voltados para isso, dos quais os mais conhecidos é a irrigação de gotejamento, por gotejamento. Trata-se de um tipo de irrigação em que, tal como o próprio nome sugere, a distribuição de água sobre a plantação é feita pelo derramamento de algumas gotas, né, que são suficientes para atendimento das necessidades da plantação. Se você olhar, por exemplo, nos bairros aqui de Petrolina, você já deve ter visto, algum de vocês já deve ter visto a garrafa PET pendurada em um pedaço de madeira ao lado da planta. Ali eles furam um pequeno buraco, né, e enchem a garrafa PET. Ela fica gotejando, ou seja, se pegasse aquela garrafa, enchesse de água e derramasse na planta, quanto não ia ser desperdiçado, porque o solo não ia absorver de imediato, a água ia descer, se dissipar, né? Enquanto o gotejamento ele vai molhando um lugar só, né? E aí a planta consegue absorver mais da água. Mas esse processo ele é bem diferente quando vai para dentro da agricultura mesmo, né? Isso ali é uma adaptação e dentro da produção agrícola, da irrigação, ela é bem diferente, é toda mecanizada. A gente vai ver aqui uma foto. Bom, sistema de gotejamento, a água corre por meio de tubos, né, de polietileno sob pressão, de modo a se dirigir diretamente à raiz da planta.
tendo um nível de aproveitamento de cerca de 95%, ou seja, quase não há perda da água. Com essa técnica, o desperdício de água em razão da evaporação ou pelo uso desmedido é praticamente nulo, o que ajuda a manter a produtividade das lavouras de maneira sustentável, né? Ao menos sobre o viés hídrico. Além disso, o impacto sobre o solo é mínimo, pois não há o escoamento superficial. Como eu disse, se joga água de vez, ela, como não jogando, só gotejando, ela aproveita mais, né? A água ou nem o impacto da queda no chão. Geralmente, a irrigação por gotejamento é aliada à fertirrigação, que é a fertilização combinada com a irrigação, por meio da adição de nutrientes em geralmente sais, adubos minerais, tais como nitrato de cálcio, potássio e outros. Assim como o gotejamento permite um fornecimento gradual de água para o solo. Sua absorção acontece mais facilmente, propiciando um melhor aproveitamento dos recursos. Aí vocês estão vendo aí essa mangueira. Geralmente eu devia ter colocado uma foto mais. Mas aqui dá pra ver, né? Tem uma mangueira preta. E se vocês verem aqui, tem uma pequena gota saindo da mangueira, né? Ela está ligada a um reservatório. Lá eles podem adicionar, como ele está dizendo, a fertilização dentro da caixa desse reservatório. E de lá ele soltar para dentro dos tubos que vão passar em planta em planta. Observe que ela está, a gota, ela está praticamente, direcionada aqui à planta, à raiz da planta, né? E aí vai ter a melhor absorção da planta em relação à água. Muito bom esse sistema porque evita o desperdício e há um aproveitamento muito alto do recurso hídrico, né? Bom, ainda existem outros sistemas de irrigação localizada, realizados próximo ao solo, que também permite a economia de água, embora não tanto quanto a técnica do gotejamento. Um deles é a microaspersão, em que pequenos microaspersores de água são posicionados para distribuir água por um espaço próximo. Existem modelos que também permitem o uso em áreas maiores, né, embora o gasto seja inevitavelmente maior. Então é muito interessante, porque se o gasto aumenta, eu acredito que se use menos ele, né? Além disso, o uso da tecnologia também pode favorecer a economia de água, né, na agricultura. Em vários casos, programas de computadores são elaborados para fornecer informações sobre a umidade do solo e do ar, a temperatura, entre outros fatores. Assim, consegue-se calcular mais precisamente a quantidade de água a ser utilizada na irrigação, e o que diminui consideravelmente o desperdício. Aí é um ponto importante, né? Eles calculam a quantidade de água que vai ser usada naquele determinado local. E aí vocês podem ver como é, né? Aqui tem um modelozinho da microexpressão. Geralmente isso aqui, gente, ele fica virado para baixo, porque eles jorram esses jatos de água de direção à planta, né? Microaspersão, ele solta os jatos de água em direção à planta. É diferente daquele outro lá que é do gotejamento. Esse é a aspersão, ele jogando jatos de água, né? Então dá para vocês aí já entender um pouco de cada um deles, né? Gotejamento, né, até 95%. Esse já usa mais a tecnologia, né? E tem um pouco desperdício um pouco maior do que o do gotejamento. Então dá para dar uma diferenciada um do outro, né? Portanto, podemos perceber que existem diversas formas de economizar água na irrigação.
o que pode ser importante para a preservação dos recursos hídricos, tanto regionalmente quanto em tempos globais. Estudos realizados pela Organização das Nações Unidas para Alimentos na Agricultura, FAO, revelam que uma economia de 10% na irrigação seria suficiente para abastecer por 2 vezes a população mundial. 10% apenas, 2 vezes toda a população mundial. E aí eu escolhi essa foto aí, essa imagem, que simboliza, né, a planta, a torneirinha para a gente estar fechando para evitar o desperdício, né, da água, que é um recurso que o ser humano não consegue viver por muito tempo sem ele. E também a agricultura, porque precisamos se alimentar. Então precisamos sim ter o balanço, né? A gente tem que equilibrar a produção, o uso, né, e o desperdício. Então esses 2 tipos de irrigação favorece muito ao controle desses gastos. Então, deixa eu passar aqui só para vocês ver um experimento que foi feito, né? Materiais utilizados no experimento, a simulação dos processos erosivos. Com a garrafa de PET, né, de 3 litros, ele cortou. Deixa eu botar aqui o lápis que a gente vai comentando de acordo com o que está na imagem, certo? Então, foi utilizada uma garrafa PET de 3 litros, houve um corte, né, lateral, abriu-se um espaço, certo? Ele pegou 2 pedaços de madeira, colocou dentro desse espaço, né, e ali ele plantou. Aí na figura 4 aqui, rega o substrato com vegetação e coleta da água. Ele tinha vegetação dentro e ele água. E aí ele coletou a água. A água saiu um pouco escura aqui, tá vendo? Já sem a vegetação, né? Rega o solo triturado e coleta a água. Esse experimento é interessante porque você vai ver como a vegetação é importante se manter ela para o controle da erosão. É importante que os líquidos repousem por cerca de 5 minutos para decantar. Decantar é quando ele desce profundo. Quando se fala assim, a água decantou na piscina, quando vai limpar, aquela sujeira que está espalhada, ela vai descer e ficar embaixo, como está na foto aí do lado. É importante que os líquidos repousem por cerca de 5 minutos para decantar. Dessa forma, será possível observar a quantidade de sedimentos e águas originadas de cada um dos processos, conforme mostra a figura C. Aí vocês vão agora observar aqui nessa figura como foi que ficou a água, né? Uma está mais suja, né? Ou seja, tem mais sedimentos, e a outra está mais clara e possui menos sedimentos, né? Líquidos armazenados durante o experimento após um período de repouso cerca de 5 minutos. Aí você percebe o que cada um mostra da quantidade de sedimentos que é arrastado quando se tem a vegetação e não tem, certo? Então, gente, a aula de hoje a gente falou sobre os tipos de irrigação, né? Sobre o controle do desperdício da água. E por fim falamos um pouco também sobre a erosão a partir do uso indevido do solo, né, da irrigação e o solo. Quando não tem a cobertura, os nutrientes, tudo isso são levados pela água, certo? Então fico por aqui, espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham entendido o assunto. Se não entendeu, já sabe. Vai lá novamente, assiste novamente, pega o caderninho, faz aqueles resuminhos, que é muito importante, porque quando vocês forem fazer as atividades, fecha certinho. E aí todo mundo vai tirar 10 maravilhosamente, certo?
O professor está aqui para ajudar vocês a tirar nota boa, certinho? Então vamos estudar. Dúvida, assiste de novo até conseguir entender, certo? Não é decorar, lembre-se, é aprender. Bye!